Tamo junto, com a graça de Deus, e para começar bem o nosso programa, meditando a palavra do Senhor. Vamos junto? Padre Marcelo Magalhães, sua bênção, bom dia. Deus abençoe, José. Tudo certinho? Eu tô, e o senhor? Graças a Deus. Ô padre, conta pra gente como que é esse momento do advento pro senhor, hein? O senhor que é tão criativo, que é expert em artesanato, como que deve ser os enfeites do Padre Marcelo Magalhães? Cada Natal deve ser diferente, né? Cada Natal é diferente. Estou olhando aqui, estou buscando ideia, viu, José? Boa. Tá bonito, a gente né? começou a preparar, a gente começou lá em casa pelo presépio, né? Então a gente monta primeiro o presépio e depois as outras coisas vêm por acréscimo. O principal é o presépio, a gente montou a coroa do advento, né? Então a gente começou pelo essencial. E depois a gente vai pondo o que vai agregando a isso. É bom demais ficar contemplando, né? É Faz bonito. tão bem pro coração. Muito bonito. Maravilha. E a gente vai agora também meditar a palavra de Deus, mas antes vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine e abra o nosso coração como o coração de Maria, que era sempre aberto para acolher a palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora vamos então meditar a palavra de Deus. Nós temos a experiência hoje do Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículo 21 e depois 24 a 27. Vamos ouvir a proclamação com o Padre Marcelo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Assim, quem escuta estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e se abateram contra a casa, mas ela não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Mas todo aquele que escuta estas minhas palavras e não as põe em prática, faz como um ignorante que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes contra aquela casa e ela desabou. Sua ruína foi grande. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Padre Marcelo, o que a gente pode aprender da liturgia da palavra que nós acabamos de ouvir de São Mateus, que é tão propício para nós nesse tempo do Advento? Ô José, essa leitura eu costumo rezar ela quando eu vou celebrar o sacramento do matrimônio. Porque eu acho que a base essencial na familiar, né, é o que constrói toda a nossa caminhada, toda a nossa vida. Então eu rezo muito isso com os casais noivos quando eu estou casando, né? Aonde você vai começar a alicerçar a sua vida e a sua caminhada. Eu acho que isso também serve para a caminhada cristã, isso também serve para a nossa caminhada e nossa experiência cristã. Porque às vezes o padre sempre reflete isso com vocês, na verdade. A gente começa a colocar a base da nossa vida, a essência da nossa vida em coisas que são superficiais e passageiras. E a gente precisa alicerçar a nossa vida na própria palavra de Deus, no próprio Cristo, que Ele não passa, né? As promessas deles não passam na nossa vida. Então, por isso que você pergunta, como é que você começou a pensar o seu Natal? Como essencial, porque é uma coisa que não vai passar. As outras coisas são passageiras, elas ajudam a ficar mais bonito, mas não é o essencial para o nosso coração. Ótimo. E o mundo de hoje, José, tem feito com que a gente se preocupe mais com o supérfluo do que com o essencial. O supérfluo seria a mais, né? A gente fica preocupado com coisas que não são o que é necessário.
E o mundo vai depositando isso, seja pelo consumo, seja por todas as coisinhas que eles vão fazendo a gente querer ter, e a gente vai esquecendo do essencial. Então, construir a casa sobre a rocha, construir sobre o próprio Cristo, faz com que a gente tenha uma vida um pouco mais, eu não digo que estabilizada ou reta, mas assim, a gente consegue ter um pouquinho mais de segurança naquilo que a gente vai fazendo, porque a gente tem uma razão, né? A gente tem os pés fixos. O vento, o frio, vai bater as tempestades, que são normais, porque, assim, olha, as duas realidades bateram a tempestade, não é verdade? Porque a gente acha, eu estou com Cristo, não vai dar, e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, a gente tem confiança nisso. Mas a gente percebe que bateu o vento e chuva nas duas casas, as que estavam sobre a rocha e sobre a areia. Dificuldades sempre vamos ter na vida, né? Perfeito. Mas vai de como você está... eu digo até com amizade com a palavra de Deus, amizade com o próprio Cristo, a sua oração diária, isso tudo faz com que essa rocha seja firme, né? Então, às vezes, é isso que dá segurança para a nossa caminhada. E é um pouquinho do que eu rezo desse evangelho do dia de hoje. É interessante como Jesus vai chamar talvez as nossas atitudes, né, Padre, quando não seguimos a palavra, de atitudes ignorantes. Sim. Porque a gente conhece a verdade, conhece a palavra, se não coloca em prática é uma escolha que a gente tem. Agora, colocando em termos de exemplos mesmo, né? Como que é a nossa vida quando a gente constrói algo na areia, como diz o Evangelho? É o apego ao dinheiro, o apego aos bens materiais? O que a gente pode dizer que é a consequência disso, né? O que a gente tem construído sobre a areia nos dias de hoje? Ô José, eu acho que o Papa Francisco, ele faz umas palavrinhas assim muito pequenininhas, mas que são enormes para o mundo de hoje, né? A questão da superficialidade mesmo, né? Seja das relações que nós temos com as pessoas, seja da relação que nós temos com o próprio Deus, é superficial. Eu faço o nome do Pai de manhã, Padre, tá ótimo. Não tá ótimo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem ficado muito artificial, né? A gente tem se preocupado muito em estar bem, mas, sabe? Eu acho que falta muito da gente aprofundar um pouquinho mais nessa essência, sabe? O mundo, ele está fazendo a gente ser artificial, ser superficial, ser falso com as coisas, sabe, José? E isso é construir a vida toda sobre areia, porque você vai chegar diante de Deus com a sua bandeja lá e ele vai olhar para aquela bandeja e vai falar, nossa, mas... é isso que você fez? É isso tudo que você fez? Você vai ver, não tem nada, você passou uma vida inteira carregando coisinhas que não tem necessidade de carregar. Então, acho que a areia é um pouco de tudo isso também, sabe? É a superficialidade, é você ser superficial nas coisas. Eu acho que... E porque o próprio Evangelho, a própria leitura que Mateus nos convida a rezar, é realmente da ignorância, mas a ignorância por quê? Tem gente que se faz de ignorante, tem gente que prefere ser ignorante e tem pessoas que são ignorantes, né? Então, assim, você tem que pensar em qual desses estágios você está também, né? Porque você conhece e se faz de ignorante, eu quero ser ignorante porque não quero isso para a minha vida, e tem pessoas que são desconhecidas disso mesmo. E a ignorância é não conhecer, né? E eu acho que isso é um mergulho pessoal que cada alma faz, né? Então, a gente é convidado ao nascer, ao receber sacramentos, pela vida, a mergulhar nisso daqui. Mas é uma opção, é uma escolha, a liberdade, né? Seguir a vontade de Deus, né? A gente vai ver logo no capítulo 21 aqui, aquele que faz a minha vontade. Então, é a disposição da alma da gente em querer fazer a vontade de Deus também, né? Então, tem sempre isso. Deus nos dá tanta liberdade que é a nossa alma que vai escolher isso para a caminhada, né, José? Então, acho que vai muito da disposição do meu querer. Então, é um pouquinho disso. O padre, o senhor estava dizendo naquela hora, né, que usa muito essa passagem do Evangelho para celebrar, né, assistir aos matrimônios. E aquele casal, a família que tem a base, né, construída sobre essa rocha que é Deus, claro, vai vir tempestade como vem toda a família, mas está ali sólida, né, na presença de Deus. E assim para a nossa caminhada também, o senhor falava de sofrimento, né? Todos nós vamos passar, porque sem cruz a gente não é cristão de verdade, mas se a gente está apegado a Jesus, né, e sabe que ele também sofreu, mas também saiu vitorioso, a gente aprende muito com o sofrimento, né? Diante dessa dor que muita gente deve estar passando, que a gente passa, como então construir a nossa dor, o nosso sofrimento na rocha que é Deus? Olha, meus queridos, um exemplo muito bonito é vocês olharem para isso aqui que eu falei que é essencial a gente ter na nossa casa, o presépio. Eu fico pensando o quanto São José e Nossa Senhora sofreram para construir a família deles.
Maria estava prometida a José e essa promessa foi interrompida pela vontade de Deus, né? A Maria resolveu fazer a vontade de Deus e fez a vontade de Deus. Só que esse fazer a vontade de Deus mexeu completamente com a vida, com os sonhos, com os projetos desses dois, né? José tinha o projeto de casar com Maria e ter uma família. Ele teve que fugir, José, teve que correr contra o imperador que queria matar, correr para tentar um lugar para... Eles passaram a vida inteira tentando salvar a dignidade da família, vamos dizer assim. Então, eu olho para o presépio e eu fico imaginando, é tudo muito bonito, né? Esteticamente está tudo muito bonito, mas eles são exemplo de caminhada, de busca, de fazer a vontade de Deus e de não desistir. Eles não desistiram. José, quando pensou desistir, o anjo falou assim, ó, né? Chamou, puxou a orelha dele em sonho ali e falou assim, vai, faz a vontade de Deus. E ele se permitiu fazer a vontade de Deus, né? E tiveram turbulência. Jesus nasceu numa manjedoura, né? Nasceu no estábulo. Então, assim, isso é exemplo para mim, né? Se eu quero traduzir, você estava refletindo as peças, né? Cada uma delas e como essas pessoas estão diante do Cristo essencial aqui. Eu fico imaginando esses dois contemplando Jesus, né? Tudo que eles passaram, sofreram, tiveram. Então, acho que é um pouquinho que você pode trazer para a sua vida, para a sua caminhada. Às vezes a gente quer que as coisas sejam muito perfeitas, que as coisas sejam muito certinhas. E não é. E não tem que ser. A vida tem que ser normal, livre, deixar as coisas acontecerem. E é claro que tem coisas que a gente pode mudar e ser melhor, mas nem tudo vai ser perfeito. Né? E a gente tem que estar aberto a tudo isso também. Como é bom ouvir o Padre Marcelo, não é? A gente destacou um versículo para que fique gravado no nosso coração aquilo que chamou mais a atenção da nossa produção, que você faça o mesmo na sua Bíblia, sem medo de grifar aí, viu? É importante estudar assim a palavra de Deus. Vamos ver como que a gente separou um trecho, um versículo, que diz para nós lá, né? Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Bendito seja Deus, né? Que a nossa casa, a nossa vida, a vida familiar, enfim, toda a nossa existência esteja construída sobre a rocha que é nosso Senhor. Padre Marcelo, Deus lhe pague pela presença. Amém, José. Alegria tê-lo conosco, viu? Amém, o prazer é nosso. Hoje a gente trocou, né? Eu e Camilo trocamos hoje, né? O padre vem sempre na sexta-feira, mas amanhã o padre Camilo está aqui. Hoje ele foi rezar no Carmelo. Foi celebrar lá com as comadres de manhãzinha. Com as irmãzinhas. Ele falou assim, eu tenho vontade de celebrar no Carmelo, mas ele está aqui na quinta. Eu falei assim, então vamos trocar. Vamos fazer uma coisa para você rezar lá no Carmelo. Solidário. Obrigado, Padre Marcelo. Amém, José. Muito obrigado. Obrigado vocês que aí nos acompanham, né? Que a Sagrada Família seja a presença viva na vida de vocês todos os instantes. Assim seja. Amém, José. A gente teve a alegria de meditar a palavra de Deus, o Evangelho de hoje com o Padre Marcelo Magalhães, missionário redentorista. E amanhã também, sexta-feira, a gente faz esta leitura orante da palavra. Fique sempre conosco no Bem-vindo Romeiro.